Olá a todos, bem-vindos a mais um Podarcast. Eu sou o Flávio Alves e estou com vocês nesse momento para ser podado, para ser cortado, para dar frutos por meio da palavra de Deus, a palavra de Deus que vem para nos fazer, nos tornar cristãos semelhante a Cristo, andando na prática da palavra, na prática do amor, vivendo o evangelho pleno. Hoje vamos estar falando sobre o gnosticismo. O que é isso? O que isso traz para o meio cristão? Vamos estar tocando em pontos que vão nos mostrar como isso está se infiltrando no meio do corpo de Cristo e trazendo danos, trazendo prejuízo, trazendo aquilo que contradiz a verdade, a palavra Cristo. Muitos que estão no auge do meio gospel atuam como propagadores dessa crença por influência, por dar ouvidos a vozes de demônios. E estão propagando esses princípios, esses conceitos, esses ensinos, esses fundamentos no meio do corpo de Cristo, onde a igreja primitiva bateu de frente com isso. Então vamos ver o que é que se trata, do que se trata esse assunto, gnosticismo. O gnosticismo é uma liga, uma junção da filosofia mais o ocultismo. É um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. Esse gnosticismo é uma mistura, é algo que vem sendo colocado no meio das culturas, no meio do cristianismo e hoje está sendo induzido, colocado no meio da igreja nesses dias atuais também. A palavra gnosticismo vem da palavra grega gnose, ou seja, conhecimento, e pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade perfeita e que, por isso, a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançado em um nível espiritual. O cristianismo e o gnosticismo são sistemas de crença que se excluem mutuamente. Os princípios do gnosticismo contradizem o que significa ser cristão. Portanto, embora algumas formas de gnosticismo afirmem ser cristãs, elas são decididamente não cristãs. O gnosticismo talvez fosse a heresia mais perigosa que se opunha à igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos. Influenciado por filósofos como Platão, o gnosticismo é baseado em 2 premissas falsas. Primeiro, essa teoria sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria, ou seja, ao corpo. Os gnósticos, eles acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Segundo os gnósticos, acreditam que possuem um conhecimento elevado, uma verdade superior, conhecida apenas por poucos. Os gnósticos acreditam que possuem um conhecimento mais elevado, não da Bíblia, mas um conhecimento adquirido por algum plano místico e superior de existência. Os gnósticos se enxergam como uma classe privilegiada e mais elevada sobre as outras, devido ao seu conhecimento superior e mais profundo de Deus. Para descartar de vez qualquer
compatibilidade ou possibilidade de comparação entre o cristianismo e o gnosticismo, é necessário comparar o que os dois ensinam sobre as doutrinas principais da fé. Quanto à salvação, o gnosticismo prega que a salvação é adquirida através da posse de conhecimento divino que liberta o ser da ilusão da escuridão. Apesar de clamarem seguir a Jesus Cristo e seus ensinamentos originais, eles os contradizem frequentemente. Jesus nada falou sobre salvação através do conhecimento, mas através da fé nele. Em Efésios 2, do 8 ao 9, o apóstolo Paulo fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Além disso, a salvação que Cristo oferece é de graça e disponível a qualquer um. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E não apenas para uma certa elite que adquiriu uma revelação especial divina. O cristianismo afirma que há apenas uma fonte de verdade, e essa é a Bíblia, a inspirada e inerrante palavra do Deus vivente, a única regra infalível de fé e prática. Ela é a revelação escrita por Deus, inspirada por Deus aos homens, e nunca deve ser substituída pelos pensamentos, ideias, escrituras ou visões humanas. Os gnósticos, por outro lado, usam uma variedade de documentos hereges e primitivos, conhecidos como os evangelhos gnósticos, uma coleção de farsas que clama ser os livros perdidos da Bíblia. Ainda bem que os fundadores da igreja primitiva, quase que por unanimidade, reconheceram que esses livros eram farsas fraudulentas, que sustentavam doutrinas falsas sobre Jesus Cristo, salvação, Deus e todas as outras verdades cruciais da fé cristã. Há inúmeras contradições entre os evangelhos gnósticos e a Bíblia. Mesmo quando os tão chamados gnósticos cristãos citam a Bíblia, eles reescrevem os versículos e parte dos versículos para concordarem com sua filosofia. E essa é uma prática fortemente proibida, contra a qual as próprias escrituras nos advertem. Como exemplo, eu posso citar em um escrito de um livro, o escritor falava que certa mulher chegou até ele e disse: meu irmão, Deus me revelou isso. E quando ele foi analisar por aquilo que as escrituras diziam, não tinha nada a ver com a Bíblia. Era algo totalmente enganoso. E ele foi e refutou essa mulher, disse: irmã, isso não está na Bíblia, não está de acordo com os princípios bíblicos, não está de acordo com a sã doutrina. Isso não é de Deus, isso está fora. E a mulher refutou imediatamente e disse: irmão, eu tenho certeza e plena convicção que isso foi uma revelação divina. Foi Deus que me falou. E eu não quero saber de Bíblia não. Foi Deus que me falou e pronto. E eu vou fazer e vou agir assim. Então vemos que isso mostra que essa pessoa era iletrada biblicamente falando, porque não conhecia a Bíblia, não lia a Bíblia. E foi enganada, ouviu uma voz que não era de Deus. E era de quem? Do diabo, do demônio. Então precisamos julgar aquilo que escutamos, ouvimos pelas Escrituras, porque ela é a nossa regra, a qual devemos ter a base da nossa fé. A Bíblia é a única fonte de conhecimento que pode libertar, pois Deus se revela através dela. Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. E Jesus Cristo é a única fonte de salvação. Por meio dele é a única forma que temos a salvação adquirida lá no Calvário. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O cristianismo e gnosticismo também diferem drasticamente quanto à pessoa de Jesus Cristo. Os gnósticos acreditam que o corpo físico de Jesus Cristo não era real, mas apenas aparentava ser físico, e que o seu espírito descera sobre ele no seu batismo e o abandonara bem antes da sua crucificação.
Tais concepções destroem não só a humanidade de Jesus, mas também a expiação, pois Jesus tinha que ser homem e fisicamente real para que a expiação fosse verdadeira e funcionasse de acordo com o que Deus estabeleceu nos seus primórdios, nos seus princípios desde a criação. E era extremamente necessário que ele fosse homem, encarnado em carne real, para que realmente o seu sacrifício fosse aceitável. Uma concepção bíblica de Jesus afirma tanto sua humanidade completa como sua divindade completa. O gnosticismo é relacionado à heresia do movimento Nova Era e é baseado em uma abordagem mística, intuitiva, subjetiva, interior e emocional da verdade. Essa abordagem é antiga, não é nova. Pelo contrário, é bem velha e volta, de certa forma, ao Jardim do Éden, onde Satanás questionou Deus e as palavras que ele falou, convencendo Adão e Eva a rejeitá-las e a acreditar em uma mentira. Ele faz a mesma coisa nos dias atuais. À medida que o diabo, vosso adversário, anda de derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Ele ainda questiona Deus e a Bíblia e facilmente agarra com suas presas aqueles que são ingênuos e escrituralmente mal informados, ou seja, mal instruídos pela verdade que liberta. Cristo disse: conheçam a verdade e a verdade libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. João fala que a verdade, o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos ele no nosso meio como unigênito, cheio de graça. Então vemos que Cristo disse: me conheçam, conheça a palavra, por meio de mim vocês serão livres. Ou que estão apenas procurando uma revelação, uma forma pessoal de se sentirem especiais, únicos e superiores a outras pessoas. No entanto, revelações fora da Bíblia sempre levam ao erro e ao engano e à queda. Devemos seguir o exemplo de Paulo, o apóstolo, e o seu comando: examinai tudo e retende o bem, em 1 Tessalonicenses 5:21. Fazemos isso ao comparar tudo à palavra de Deus, a única verdade. O gnosticismo é um sistema de correntes filosóficas, religiosas, sincréticas, que teve como base filosofias pagãs da antiguidade, que floresciam na Babilônia, Pérsia, Egito, Síria e Grécia, entre outras. No início, o gnosticismo não se tratava de um conjunto coerente ou uniforme de crenças, mas sim de uma constelação de movimentos que partilhavam de características em comum. Esses movimentos foram se mesclando e no século I começou a tomar forma. Muitos atribuem seu início de maneira mais evidente a partir de um homem chamado Nicolau. Os pais da igreja relatam ainda que os gnósticos fundamentavam algumas de suas doutrinas nos ensinos de um profeta chamado Simão, o Mago. O gnosticismo, juntamente com o legalismo judeu, foram as primeiras grandes heresias enfrentadas pela igreja primitiva. Ambas são relatadas e combatidas nos textos bíblicos apostólicos. Já no segundo século ocorreu uma grande explosão, onde o gnosticismo se torna mais organizado, com mestres intelectuais e sofisticados, levando muitos cristãos ao erro. Os pais da igreja também perceberam que os gnósticos não estavam contando a mesma história que os apóstolos haviam anunciado e passaram a combatê-los veemente. Vamos ver nesse momento as doutrinas gnósticas se opondo à palavra, à Bíblia. Uma delas é a iluminação. É a crença que se baseia na revelação individual de um conhecimento secreto superior de origem sobrenatural. Esse conhecimento levaria o homem à libertação, que seria a salvação dos gnósticos. Esta é a principal característica do gnosticismo. E vemos que esse ensino da iluminação bate totalmente de frente contra a Bíblia. O conhecimento gnóstico está sempre associado a práticas condenadas pela palavra de Deus, como magia, consulta a espíritos, demônios, astrologia, esoterismo, humanismo, etc. Vemos também outra doutrina que bate de frente com a palavra, que é a eleição espiritual.
É a crença que diz que alguns foram feitos mais espirituais do que outros, de maneira natural. Para gnósticos valentinianos, por exemplo, todos os seres humanos são divididos em 3 classes. A física, que são os pagãos e incrédulos. A anímica, os que não possuem a gnosis, ou seja, o conhecimento pleno, mas podem alcançar a salvação por meio das boas obras. A espiritual, os únicos verdadeiramente espirituais, a elite, os gnósticos. Estes possuem a salvação assegurada por sua natureza espiritual. E por isso não precisam fazer boas obras, nem mesmo seguir padrões morais. Ou seja, princípios bíblicos para lá, eu sou superior. Lembra alguém que quis sentar-se no trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo e tomar o lugar dele, não lembra? O próprio diabo, o próprio Satanás. Sim ou não? Se você lê Bíblia, você entende o que eu estou falando. A Bíblia nos diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Em 1 Timóteo 2, do 3 e o 4, que ele não faz acepção de pessoas em Atos 10, 34, e que é justo, Salmos 11, 7, e também nos mostra que a humanidade toda pecou e está destituída da glória de Deus e que somente o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Também outra doutrina dos gnósticos é a dualidade. É a crença que diz que bem e mal são equivalentes e estão em eterna disputa pelo domínio da criação, coexistindo, ou seja, compartilhando a existência da criação. A Bíblia nos mostra que é esta a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1,5. Além disso, condena veemente o julgo desigual e a associação entre luz e trevas. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Docetismo, que é a crença que diz que Jesus não veio ao mundo em um corpo físico real, mas apenas pareceu vir. Como uma aparição fantasmagórica. Os gnósticos diziam com frequência que Cristo habitou o corpo de um homem chamado Jesus de Nazaré, mas seu corpo não era verdadeiramente de carne. O apóstolo João, em combate a essa heresia, nos diz claramente: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4, 2. O conceito de Deus. Para os gnósticos valentinianos existia uma plenitude celeste que consistia em 30 seres angélicos ou angelicais. Esse número teria sido encontrado em forma de código secreto nas escrituras bíblicas, mais precisamente na parábola dos trabalhadores. Os éons, sempre em pares de macho e fêmea, estes emitiam éons inferiores, dos quais a última foi Sofia, ou seja, a sabedoria, mas Sofia se apaixonou perversamente por seu pai supremo, e seu pensamento mau dera origem ao pecado, sendo expulsa da plenitude como um feto abortado. Esse pensamento informe tomou forma e se tornou-se Achamote. Cristo teria vindo a Achamote, dando assim condições de produzir substâncias dentro de si, dando à luz a Demiurgo. Demiurgo seria o criador ignorante de todo o mundo físico, o Yahvé, o Deus judaico do Antigo Testamento, que achava ser o único Deus verdadeiro. Apenas os gnósticos iluminados saberiam que ele era, na verdade, um ser corrompido e inferior à deusa Sofia. A Bíblia nos revela de Gênesis a Apocalipse que Yahvé é o único e soberano, verdadeiro Deus Criador. Ele criou todas as coisas, nos céus e na terra, ou seja, físicas e espirituais. Gênesis 1:1, 2:1. Ele tem um domínio sobre tudo. 1 Crônicas 29:11. Não há outro semelhante a ele. Isaías 45:5. A gnose, ou seja, o conhecimento gnóstico, foi oferecido ao homem desde o Jardim do Éden.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Essa pequena fala de uma serpente bem astuta introduz várias das principais doutrinas que permeiam todo o mundo. Todas absolutamente contrárias às verdades bíblicas. E quase todas estão dentro do gnosticismo. Certamente não morrereis, doutrina da reencarnação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Se abrirão os vossos olhos, doutrina da iluminação, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo, o verbo, a palavra. 1 Coríntios 3,11. Sereis como Deus, doutrina da deidade. Anunciai, achegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías 45, 21. Sabendo bem o mal, doutrina do dualismo. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1,5. Tem até algo que é usado, que é aquele símbolo yin yang, que é aquela bolinha que tem um lado preto e um branco, que mostra que o bem fica se opondo ao mal, e dentro do bem tem um pontinho preto e dentro do mal tem um pontinho branco. Aquele também é um símbolo do dualismo. O gnosticismo diz: o gnóstico perfeito não é um seguidor de Cristo, mas um ser humano deificado. Ou seja, um Deus, um homem transformado em Deus. Ele é um outro Cristo. A Bíblia nos mostra em textos que nós devemos correr olhando para o autor e consumador da nossa fé, buscando a varonilidade perfeita, ser semelhantes nas práticas que Cristo se assemelhou nessa terra. Ele disse: é necessário que o discípulo seja igual ao mestre, que devemos correr segundo o que ele disse, e que nós somos seguidores desse mestre, e não somos um outro mestre ou um outro Cristo. Agora veja o que João diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 2 João 1, 9 e 10. O gnosticismo diz que, para que o homem possa se libertar dos sofrimentos desse mundo, ele deve buscar a gnose, ou seja, a salvação, que eles chamam de libertação. Isso vem dele mesmo e não de Deus, muito menos de Cristo. A Bíblia, por sua vez, declara: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. A ritualística gnóstica está sempre preocupada com a libertação do plano físico através da gnose, enquanto que a ritualística cristã busca a glória de Deus através da salvação do homem por Cristo Jesus. O gnosticismo vê o pecado como um mal físico que contamina o espírito humano e que deve ser vencido por meios físicos, esforços humanos. O ensino insinua que o pecado é eterno e que Deus não pode controlá-lo, ou seja, o mal possui o seu próprio poder, assim como Deus. A Bíblia refuta terminantemente essa teoria, pois o pecado não é eterno e quando o homem pecou, fez isso por escolha intencional e voluntária, além de afirmar inúmeras vezes que o Deus bíblico é o único e todo-poderoso, que nenhum dos ensinos de Jesus Cristo se enquadra na doutrina gnóstica. Como doutrinas opostas podem estar unidas, ou mesmo se completarem, se uma nega completamente a outra. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, maldição, amaldiçoado. Gálatas 1:9. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Lucas 16:13. Hoje, como nunca antes, a igreja tem se tornado negligente e atordoada quanto à verdade bíblica. E isso tem conduzido a uma busca sem precedentes pelo conhecimento oculto, ocultismo, simbolismo e tal. Isso é neognosticismo.
E 3 de seus traços principais presentes hoje na igreja indicam que ele está ganhando ímpeto ou força: a psicologia, o pragmatismo e o misticismo. Então vemos no meio cristão, às vezes, uma busca por amuletos, por socorros que não procedem de Cristo, não procedem da verdade, não procedem do caminho que leva a Deus, não vem do Pai, do Criador. Muitos dizem, não, mas na velha aliança o machado de Elias fez isso, a capa fez aquilo e tal, e tal, e tal. Mas hoje temos que entender que vivemos uma vida na graça e temos que ser guiados pelo Espírito. E para ser guiados pelo Espírito é necessário viver aquilo que a palavra ensina. Aquele que é guiado pelo Espírito é de Cristo, assim Paulo relata em Romanos. Então, quem é guiado pela carne, por esse misticismo, por esse pragmatismo, por essa psicologia, a psique humana, ela não pode ser guiada pelo Espírito. Como assim? Então quer dizer que não é para eu ter senso comum, não, você deve ter conhecimento, você deve aprender, mas entendendo que isso é para a glória de Deus. Isso é para ser usado como ferramenta no reino. Esse estudo que foi feito aqui desse tema, gnosticismo, teve um tempo, teve uma pesquisa, teve uma busca, teve um consenso para trazer da melhor forma essa apresentação para que nós entendamos que isso não é, de forma alguma, o Evangelho de Cristo. Tenhamos cuidados e fiquemos alerta, entendendo que o Evangelho vem, se resume, é visto por Cristo. Precisamos olhar com o olhar de Cristo, passar as Escrituras com as lentes de Cristo, porque Ele, hoje, nesse tempo, a graça, é o autor e consumador da nossa fé. Fiquem atentos, porque Ele próprio falou, cuidado com o fermento dos fariseus, dos falsos mestres. Cuidado com esse fermento, porque um pouco de fermento estraga toda massa. Leveda toda massa, faz a massa inchar todinha. E como Paulo cita a igreja de Coríntios, que eles estavam inchados de conhecimento, mas a prática não condizia com aquele conhecimento, que não sejamos pegos nisso. Conhecimento, 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 conhecimento e prática zero. Precisamos equilibrar conhecimento e prática. Viver Cristo. Conhecer que Ele é o centro da salvação, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Por meio dele temos acesso à vida eterna. E não em filosofia, em psicologia, em pragmatismo, misticismo, mas sim em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque nele temos acesso ao Deus, nosso Pai, aquele que nos amou. Precisamos afastar de nós a filosofia humana que Tiago cita, a sabedoria, ou seja, a filosofia, o intelecto humano, como animal terreno e diabólico. E também afastar de nós o ocultismo e cada dia mais identificar esses movimentos religiosos que, como o joio, se introduzem no meio do corpo de Cristo. Fiquemos atentos para a verdade, porque a verdade nos liberta. Cristo é a verdade. Vemos a palavra nos trazendo exortação, nos podando para ficar ligados em verdade e mentira, em engano e libertação, correr a carreira, viver a vida em Cristo. Cuidado, meu irmão, com o gnosticismo. Cuidado com falsas doutrinas, cuidado com legalismo. Vivamos Cristo. A fé em Cristo é a nossa salvação. E a fé opera pelo amor, funciona pelo amor. Vivamos Cristo. O amor dele em nós foi derramado, Romanos 5,5, para que nós tenhamos a mesma vida dele aqui na terra. Não sendo outro Cristo, mas sendo semelhante ao nosso mestre, como ele próprio falou. É necessário que o discípulo seja igual ao mestre. Imite-o.
Então esse foi o Podarcast de hoje. Você que quer ler esse conteúdo, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Vai estar lá esse conteúdo para você ler, você pesquisar. Vai estar também as fontes de onde foi retirado esses estudos. E fiquemos atentos e alerta, porque no meio do corpo de Cristo não pode haver fermento ou engano, mas é a verdade que liberta, a palavra que lava, a palavra que purifica. Fiquemos atentos e vigilantes, porque Cristo é a nossa salvação. Somente Ele, por meio dele, temos acesso àquilo que Deus proporcionou para nós nesse tempo atual. Então, até a próxima. Fui!